Como eu falei anteriormente, a morte do Wes Craven, a chegada da série de TV da MTV de Pânico e, é claro, o baixo rendimento de bilheteria de Pânico 4, bom, com isso tudo aí, Pânico 5 foi engavetado e demorou pra vir à tona. E aí teve o lance dos escândalos lá com os irmãos Weinstein e, bom, demorou. 2022 chegou, Pânico 5, e aí você se pergunta, pra quê? Pânico de novo? Vale a pena de fato assistir mais um Pânico? Valeu bastante. E não valeu apenas em relação à bilheteria, né? Teve lá mais de 100 milhões de dólares, bastante, acho que foi 140 milhões de dólares, algo assim. Foi um lance lucrativo em relação à bilheteria. E não só isso, é um filme bom sim. De lata eu já digo que é um 5 de 5 pra mim. Ele revive a franquia com fervor, ele traz toda a metalinguagem, traz uma cena para um público novo. Ele consegue fazer isso, na verdade, até melhor do que o Pânico 4, né? Eu já vinha falando que o Pânico 4 tinha um lance de nova década, novas regras, e ele fazia uma cena já legal ao público antigo e cativava o público novo. E esse Pânico 5 consegue fazer isso. Traz o público da trilogia original, a galera que chegou no 4, e pega uma galera nova agora com esse 5, sabe? A história é a seguinte, né? A personagem interpretada pela Jane Ortega, antes de todo o sucesso com Wandinha, é atacada por um Ghostface, e aí a irmã dela volta para sua cidade, lá em Woodsboro, para checar o que está acontecendo, e aí depois, com toda a investigação policial, a gente tem a inserção da Sidney, Gale e do Dewey, e eu acho, caramba, é uma boa inserção, sabe? Eles não estão aqui só porque são eles de fato têm o que fazer e são bem inseridos aqui na jogada, sabe? A gente, obviamente, fica sem ter um pouquinho de background de alguns personagens. Gale e Dewey, a gente tem uma importância aqui, a gente vê um pouco sobre a vida deles. Já a Sidney, a gente tem só uma pincelada inicial e depois é esquecida, ela tá aqui pra ser badass. Aliás, tá bem badass ela, assim. E a Gale também. E o Dewey também tem uma grande evolução, sabe? Eu gostei. E a gente consegue ver no personagem do Dewey, aliás, é um lance de dor, dureza da vida, sabe? Ele foi castigado pela vida. O Dewey aqui tá na sua excelência como personagem, sabe? Tá magnífico. Chorei em uma das cenas com ele. David Arquette, parabéns pelo que você fez aqui em Pânico 5, na real. Aliás, a gente tem uma coisa diferente em relação à franquia, que eles normalmente traziam personagens novos, mas eram personagens bem descartáveis e tudo mais, né? E eles sempre mantinham os personagens antigos naquele pedestal. Aqui não. A gente vê a importância dos personagens antigos e eles têm uma certa glorificação por tudo que é da franquia, só que eles aqui não estão isentos de serem alvos e de se ferrarem. Os novos estão para isso, mas os antigos também podem se dar mal, e a gente tem toda uma apreensão sobre o que vai acontecer com o Dewey, com a Gale, com a Sidney. Caramba, a gente não tem medo só dos personagens novos, que aliás foram bem inseridos aqui. Eu já venho falando que Pânico consegue inserir personagens novos que até são interessantes, mas aqui em Pânico 5 a gente se apega rápido aos personagens e até sente quando eles morrem, cara. Não são de fato personagens descartáveis, não, sabe? Eles são bons personagens, têm um certo aprofundamento interessante e a gente gosta de estar lá na companhia deles, sabe? É por isso que eu acho que Pânico 5 é tão bom e agradou tanto assim, né? Já vai ter o sexto e eu considero ele o segundo melhor filme da franquia. Pânico tá em primeiro por toda a sua importância, porque é um filme bom, mas eu considero o Pânico 5 em segundo lugar. Aí depois eu lanço um Pânico 4, Pânico 2 e termina com Pânico 3, que é o mais fraco, como eu já vinha falando, sabe? E aí eu tô super ansioso pro que vai vir com o Pânico 6 e eu acho que vem uma coisa boa, porque existe todo um respeito com a franquia, sabe? A gente tem todo um lance novo em relação à tecnologia, sabe? Acenos a novas formas de se fazer um filme slasher, mas a gente tem toda a representação do que era a franquia Pânico e dos lances antigos, sabe? A gente tem a metalinguagem, tem todo o lance de mistério sobre quem é o assassino, sabe? É interessante, é bom você estar lá vendo a jogada de tentar descobrir quem é o assassino, de ir atrás das pistas, eu acho legal. Também tem um lance que muita gente critica, mas eu acho que é um lance que faz parte da franquia Pânico, que é o lance da polícia estar, sabe,
perto de toda a repercussão do que é o crime, mas nunca está envolvida de fato na investigação. Não é o lance que a gente tem que reclamar se não reclamou antes, porque isso tem em toda a franquia, em todos os filmes da franquia Pânico tem esse lance aí, é um lance de filmes slasher, sabe? A polícia está sempre aquém, os jovens estão sempre investigando mais do que a polícia. E eu gosto, tem os acenos antigos, tem o lance da metalinguagem, como eu falei, a gente tem o lance de falarem sobre a franquia através de filmes da facada, que eu acho maravilhoso. A franquia Stab tá viva, né? E eu gosto. Tem um respeito em relação aos personagens, como eu já falei. Eles têm o que fazer aqui. E é uma primazia. É de um primor maravilhoso o Pânico 5. E foi uma boa esse respiro, né? Ah, precisava de um Pânico 5? Talvez não precisasse. Mas trouxeram, e trouxeram de forma respeitosa e de uma forma muito boa, sabe? Trabalharam bem o roteiro e outra coisa, não respeitaram apenas os personagens, não fizeram apenas um bom roteiro, uma boa direção, até a trilha sonora, sabe? A gente fica olhando assim a trilha sonora antiga e a gente vê essa, é uma trilha que se encaixa muito bem. A gente tem usos de pontos, sabe, de trilha que foi usado na franquia anteriormente, mas aqui a gente vê ele bem usado e inserido com novas partes da trilha, sabe, que foi desenvolvida por essa nova pessoa. E eu acho muito legal, sabe? Todo o medo que existia em relação a é o primeiro filme sem ter o Wes Craven, a franquia foi pra TV e não foi tão bem assim de público, apesar de que eu gostei bastante, queria uma temporada nova antes da Restoration, mas não foi tão bem assim na TV, o Wes Craven não tá metido, bom, todo esse medo que existia, vão respeitar, não vão? Morreu de vez. Pânico 5 foi um grande sucesso e foi um filme respeitoso que vale super a pena, como eu disse, é o meu segundo filme favorito da franquia. E o grande medo é só até onde eles vão agora. Vai ter o sexto, mas será vai ter mais depois? É o lance de parar, sabe? Dar respiros. Mas Pânico sempre foi bom nisso. Quando eles viam que estava apertando um pouquinho, eles esperavam. E aí depois lançavam um com um tempo de respiro, com o roteiro trabalhado. Então, vale super a pena. Foi o que aconteceu depois de Pânico 3, quando teve o 4. Aí depois agora com o 5. E bom, eu acho que vale super a pena. Apesar de eu gostar bastante da franquia, eu acredito que sim, o ato final poderia ter sido mais trabalhado, mais 20 minutinhos poderiam ter feito um desfecho um pouco melhor. Eu acho que ele é um pouco apressado, faltavam jogadas de quem seria o assassino e tal, apesar que eu gosto da revelação, mas dá para trabalhar melhor essas pistas. Mas em si, é um filme legal, eu gostei, estou ansioso e também, sabe o que eu gostei? De acompanhar, de revisar, sabe? E vim aqui falar pra vocês, e aí eu tô muito ansioso para esse sexto filme, que vou vir, sim, o mais rápido possível falar com vocês. Vou ver aí no final de semana de lançamento, então lembra que eu te amo e volta aqui pra gente falar sobre esse sexto filme, tá? Se você não viu os vídeos anteriores, tem playlist aqui, sabe? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né, que foi esse aqui, e também tem mais 3 vídeos falando sobre as 3 temporadas que saíram da série, sabe? É isso, lembra que eu te amo e até a próxima.